Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. É um tira-dúvidas aqui de vocês, ouvintes, que encaminharam várias perguntas para nossa convidada. A inspetora Ludmila está conosco aqui ao vivo e começa respondendo a pergunta do Carlos Augusto. Ei, Ludmila, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo bem. Olha que tem dúvidas muito, mas muito legais, hein? Uhum. O Carlos Augusto, a pergunta dele é a seguinte: carro antigo. Esse carro antigo ele pode circular com cinto de 2 pontos e retrovisor apenas de um lado do motorista? Fernanda, ótima pergunta. Várias pessoas sempre nos questionam isso. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente: os carros antigos, eles devem manter a sua originalidade. Então, de acordo com a resolução em vigor, sim, é possível você ter um carro antigo com só o cinto subabdominal, que é o cinto que passa somente na barriga, né? E um retrovisor, por exemplo, se ele for originalmente assim. Um exemplo clássico que nós temos, um Fusca 68. Ele é assim, ele tem retrovisor só do lado esquerdo e ele tem um cinto só na parte abdominal. Então, se você for parado por um agente de trânsito, o agente de trânsito vai verificar os documentos do veículo, verificar que se trata de um Fusca 68, então ele está de acordo com a originalidade do veículo. Você não vai ser multado por conta de estar com essas peças, esses itens obrigatórios originais. Muito bom. Assim como o retrovisor, né? Isso, o retrovisor também. Porque desde 99 a gente tem a obrigatoriedade de 3 retrovisores, né? 2 externos e 1 interno, e o cinto de 3 pontos. Mas para os veículos antes de 99, que são considerados originais, de acordo com o manual e especificações, não tem nenhum problema. Até porque, como é que ele faria para instalar um novo, né? Justamente. Então, a resolução, ela entende que o veículo é original e a época em que ele foi projetado para essas especificações, esses itens obrigatórios. Uhum. E aí usa o de 2 pontos mesmo? Isso, o uso de 2 pontos. Nós sabemos que não é o mais indicado, entendeu? Não é o mais seguro. Só que para manter a originalidade do veículo, então mantém-se o cinto de 2 pontos. No caso do Fusca, o retrovisor também só do lado esquerdo? Só do lado esquerdo. Bom, a outra pergunta são carros com placa preta, não é isso? Sim, perguntaram como que leva em consideração esses carros de placa preta. Acho que, se não me engano, foi o próprio Carlos Augusto que tinha essa dúvida. Primeira coisa, para o seu carro ser considerado um carro antigo, ele tem que ter mais de 30 anos e 80% de originalidade. Mas isso quem vai determinar não é você. Você tem que estar afiliado a um clube credenciado pelo Denatran. Ou seja, existem clubes de carros antigos que são credenciados ao Denatran, que tem todo um requisito a preencher, então tem esse clube, e você precisa se associar a esse clube. Esse clube vai verificar se o seu veículo realmente é um veículo antigo, mais de 30 anos e mais de 80% de originalidade, e com isso você vai possibilitar a solicitação junto ao Detran da famosa placa preta. Então você vai ter, depois dessa verificação pelo clube e pelo Detran também, você vai ter um certificado de veículo de colecionador. E aí vai poder solicitar no Detran essa mudança da cor da placa. Entendido. E pode circular, sim? Pode. Só que como é um veículo de colecionador, em sua maioria eles evitam circular, justamente por conta de ser uma relíquia, né? Uhum. Para evitar colisão ou algo do tipo. Eles costumam circular para ir para eventos, para ir para locais específicos. Mas eles têm muito apego pelo veículo, então eles evitam, sim, circular. O Hélio está perguntando o seguinte: eu vejo circulando vários veículos com placas sujas, apagadas. Isso pode resultar em infração? Sim, Fernanda, é muito importante a gente frisar que as placas elas devem ser legíveis.
legíveis tanto na questão da pintura quanto da sujidade. Por exemplo, se você está vindo de uma área de roça, de muita lama, e seu veículo não tem possibilidade de ser enxergada a placa, você tem uma obrigação de parar e fazer a limpeza da placa. Por que isso? Porque é uma forma de identificar o veículo. Se por algum motivo seu veículo não tiver como ser identificada a placa, você pode sim ter a penalidade. E aí a penalidade seria uma multa gravíssima por uma placa ilegível e R$ 293, 7 pontos na carteira. Então a gente orienta sempre os veículos que estão com aquela placa bem apagada, ou você faz a pintura adequada, tintas adequadas para a placa, normalmente são as placas antigas, né? Ou você já faz a mudança pela placa nova. Uhum. Entendeu? Mas ela tem que estar legível. Ó, do Hélio, eu vou passar para o Wallace. O Wallace é taxista e ele queria falar sobre os faróis de LED. Noto que alguns veículos, mesmo sendo originais de fábrica, a intensidade de luz é muito forte. Há algum equipamento que vocês podem medir essa intensidade? Uso do farol de LED em veículos com LED de fábrica, isso é possível? Sim, Fernanda, é possível o farol de LED. Nós até falamos em alguns programas anteriores. O que acontece? Os faróis de LED, eles são permitidos desde que o seu veículo venha de fábrica com aqueles faróis, ok? Então, se o seu veículo originalmente é com LED, ok, você está dentro das resoluções. O que não pode é eu querer colocar um farol de LED no meu veículo. Por quê? Porque não vou estar de acordo com as especificações normativas. Mas se mesmo assim eu quiser colocar um LED no veículo, como que eu devo proceder? Primeiro, eu vou procurar o Detran, vou pedir a troca, né, a substituição do que nós falamos de lâmpadas halógenas, que são as brancas bem amareladas, pelas de LED, e meu veículo vai ter que passar por uma vistoria no Detran. Porque essa vistoria, que é junto do Detran e Metro, vai verificar se aquele novo item, que é uma modificação de característica do seu veículo, né? Uhum. Se essa nova lâmpada de LED está de acordo com os padrões do Inmetro e se não atinge, por exemplo, outros motoristas, porque dependendo da intensidade pode ofuscar as vistas e atrapalhar na segurança viária. Então, por isso que qualquer mudança de farol da halógeno para LED, se não for original, você precisa ter essa vistoria. E aí vai vir no seu documento do veículo, Fernanda, que houve essa modificação. Então, se porventura você for parado numa blitz por agente de trânsito e o seu veículo for constatado que originalmente ele não tem LED, mas você colocou, então o seu veículo vai sim sofrer infração, vai sofrer uma multa. Ok. Mas existe um equipamento que mede isso, a intensidade? Ou, então, é assim, vocês olham e avaliam se está muito ou pouco? Não, então, a gente não tem um equipamento que mede a intensidade do LED. A gente tem um equipamento que mede a intensidade, por exemplo, das películas. A gente tem um equipamento que consegue identificar se aquela película está de acordo ou não com as normas do Inmetro. Ok? Uhum. O que nós, como agente de trânsito, fazemos é o quê? Nós vamos checar se o seu veículo tem ou não LED de acordo com marca e modelo. Se não tem, houve uma alteração sem a devida normativa, então você será multado por isso. Aproveitando a história dos LEDs, tem uma outra, que é do João Vitor, sobre farol de milha. Ligado, gera multa? Não, então, não gera, mas a dúvida dele deve ser o seguinte, que muitas pessoas têm. Não liguei o farol comum, né? O farol principal, que a gente fala. Usei só o de milha. Vou ser penalizado? Vai. Por quê? O farol de milha não é o farol principal, ele é um farol auxiliar. Então, quando eu for trafegar nas rodovias, eu preciso usar o farol principal. No caso, o farol baixo. O farol auxiliar, como o nome já diz, ele vai apenas ajudar em circunstâncias
específicas. O farol de milha, ele é indicado para dias chuvosos, dias com neblina, fumaça na estrada. Então, o que muitas pessoas costumam fazer é o quê? Não vou usar o farol e vou ligar só o de milha, que é mais baixinho. Aí você vai ser penalizado. Excelente. Nesse sentido, tá? Tá. Ainda no farol, tem um reclamando aqui daqueles faróis que ficam no teto das carretas, no cavalo, né? Ótimo. Que provoca cegueira, segundo ele. O grande problema dos faróis dos caminhoneiros é que eles costumam colocar mais faróis que o permitido, que eles alegam que precisam enxergar melhor a via e tudo mais. Tudo que estiver fora da originalidade é considerado infração. Além desses faróis que eles costumam colocar em cima, que acabam cegando o motorista que está vindo do lado contrário, um outro farol que é muito comum, Fernando, e proibido também, é o farol próximo à placa. No meio da carreta, se vocês forem ver, alguns caminhoneiros colocam um farol próximo à placa, alegando que precisam enxergar melhor. Mas tanto esse em cima a mais, quanto o próximo à placa, são proibidos, tá? Não podem ser colocados, porque ofuscam o motorista que está vindo do lado contrário, e principalmente o da placa ofusca, por exemplo, até mesmo um agente de trânsito ou qualquer outra pessoa para identificar a placa. Então, isso é sim proibido e deve ser feita a retirada, normalmente é feita a retirada no local. Entendido. Bom, tenho mais aqui, olha, sobre retrovisor. O ouvinte chegou agora, a gente falou, né, dos veículos mais antigos, né? Ele disse que ele conhece pessoas que já foram multadas por ter um só retrovisor por causa da multa que é aplicada pelo vídeo monitoramento. Aí, nesse caso, o que ele pode fazer? Se for o veículo, como eu falei, exemplo, o Fusca 68, ele vai poder recorrer e, com base na resolução de 2023, ele vai alegar que trata-se de um veículo original, de fábrica, com apenas um retrovisor. Entendeu? Porque se foi por vídeo monitoramento, é o que a gente chama de multa sem abordagem. Então, a sem abordagem, ela não leva em consideração algumas características. A pessoa não conseguiu identificar qual marca e modelo daquele veículo. Tá entendendo? Entendido. Sobre faróis aqui, o Giovanni falando até das bicicletas elétricas estão incomodando e muito quem está no trânsito. Verdade, verdade. Dependendo do tipo do LED, a gente precisa ter muito cuidado, porque o LED pode estar muito mais forte que o habitual, que o normal, ele pode estar também desregulado, então a gente tem que ter cuidado para colocar esses itens que são considerados itens que vão nos auxiliar na mobilidade, né, e atrapalhar aqueles que estão usando as rodovias, as vias. Isso é muito preocupante mesmo. Olha, tem a pergunta chegando, viu? Eu vou fazer a próxima aqui, que é do Leonardo, que é da última terça-feira ainda, e aí eu sigo com as novas, tá? Ele cita uma moto, uma Harley Davidson. Os motoboys... Pode explicar, acho que você entendeu melhor do que eu. Então, o Leonardo, ele questionou sobre as operações, né, as blitz que são feitas pelas forças de segurança. Então, cada força de segurança sabe, principalmente, quais são os maiores causadores de acidente. Então, dependendo, por exemplo, numa área urbana, a gente tem um foco nos motociclistas, principalmente motoboys, pela integridade deles, para que eles tenham cuidado ao trafegar, principalmente porque muitos deles usam o corredor, e isso é ruim para eles, porque isso acaba gerando maior número de sinistros, ok? E, normalmente, esses motociclistas de Harley Davidson, que ele falou que nunca vi ninguém parar uma Harley Davidson, depende das circunstâncias. Por exemplo, nós, da PRF, fazemos normalmente, né, não são sempre, mas normalmente, aos finais de semana, blitz, principalmente na 262, na 101, em locais que são mais utilizados por veículos de altas cilindradas. Então, tem o seu público específico, tá ok? E as operações, que nós na PRF chamamos de operações duas rodas, elas levam em consideração o maior número de acidentes.
Então, na 262, aos finais de semana, nós temos um maior número de acidentes com motocicletas de altas cilindradas. Então, o nosso público é esse. Então, a gente vai fazer sempre campanhas de conscientização, educação e as blitz por conta desse público. Enquanto, por exemplo, na Serra, na área ali do perímetro urbano, nós temos o maior número de acidentes com motocicletas de pessoas que fazem entregas ou pessoas que utilizam no seu dia a dia. Então, o nosso público vai ser aquele. Ok. Bom, o Lenaldo, ele tá dando feedback aqui sobre placas apagadas, né? Certa vez fui parado por causa dos meus números estarem apagados. Ele disse que estava perto da farmácia, comprou um esmalte preto, fez um esquema ali e deu certo. Então, ele conseguiu resolver de forma, vamos dizer, momentânea o problema. Doméstica. O que não dá é para a sua placa não ser legível. Entendeu? Então, se a placa, por algum motivo, as placas antigas você consegue refazer elas, né, com essa cor preta, pintar para que ela possa ser verificada, identificada. Então, sempre que você perceber que o seu veículo, sua placa está ou suja ou ilegível por algum desgaste, faça a manutenção, senão você pode ser penalizado. Uhum. Lude, vou deixando aqui para os próximos quadros 2 desafios. Um é porque motociclistas não são multados, são os que mais cometem infrações no trânsito, tá? É a sugestão aqui do Arthur. E tem o Eliseu me perguntando como que se dá a aplicação de multa em radares móveis. Combinado? Tá. Para os próximos. Combinado. Tá ótimo. A gente volta então na terça que vem. Obrigada, até mais. Um abraço.